Fala, nação, vamos para mais um vídeo repleto de notícias do Mengão para vocês, sempre deixando vocês atualizados. Bom, eu separei aqui um vídeo com informações aí da chegada do De La Cruz, a imprensa esportiva aí comentando que teve, né, o episódio aí do técnico do River Plate, após eles perderem, né, a Copa, como se fosse a Copa do Brasil nossa daqui, só que a Copa da Argentina deles lá. O River Plate foi eliminado e na entrevista coletiva o técnico deles lá comentou sobre a saída do De La Cruz, a possível saída do De La Cruz, né, para outro time. Então ele deixou entender ali que o River Plate tem um acordo ali com o jogador, né, para o jogador sair. Então alimentou mais ainda as esperanças dos torcedores aí, de nós torcedores, né? Então vamos dar uma olhada aqui, tem várias outras notícias também, tem o Vene Casagrande comentando aí sobre as informações, tem informações também do Cereto trazendo aí sobre o Gabigol e Corinthians. Então essa e muito mais notícias aí nós vamos ver agora nesse vídeo aqui. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para receber todos os nossos vídeos e é isso, bora lá pro vídeo. O Flamengo, a foto aqui é do De La Cruz e todo mundo ficou um pouco agitado com o que disse o Demichelis. A gente vai comentar mais antes, trazendo o Cícero Melo, que trará informações completas do noticiário rubro-negro. Boa noite para você, Cícero. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite para você também, Felipe, para Mari Pereira, para o André Kifuri, para o Fã de Esportes. Conseguido aí, obtido a primeira... sonho do Flamengo nesse final de temporada muito ruim, mas o objetivo final com o Tite era chegar à fase de grupos da Libertadores da América. Isso foi obtido, com dificuldades aí na última rodada, e agora o Flamengo, de férias, pensa numa reestruturação e reforçar o seu elenco para a próxima temporada, para obter os títulos que não teve nesse ano de 2023, né? Alguns jogadores já saíram, como o Felipe Luiz, que se aposentou, e o Rodrigo Caio, que não teve seu contrato renovado. O sonho de consumo do Flamengo, já há um ano pelo menos, é realmente o meia uruguaio De La Cruz, 26 anos de idade, pertence ao River Plate da Argentina, tem contrato até o final de 2025 e o preço, a multa rescisória é de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais à vista. O Flamengo já tentou por diversas vezes contratá-lo, só que estava tentando diminuir o valor de 16 milhões de dólares, não conseguiu. Depois até topava, quem sabe, pagar à vista, mas com valor menor, ou então parcelado, mas também não conseguiu. Agora, para ficar com o jogador, as negociações estão em curso, vai ter que pagar esses 76 milhões à vista. A janela de transferência se abre no dia 18 de janeiro do ano que vem. Vamos ver aí na tela umas aspas, né, do que falou o técnico Martin Demichelis, do River Plate, em que ele diz o seguinte: com o Nico De La Cruz há um compromisso de venda. Espero que não venham procurá-lo, mas duvido que não venham. E quem vier, certamente o levará. Então, só depende do Flamengo pagar o valor da multa, 78 milhões de reais, que ele vai ter, então, o De La Cruz. Só antes de devolver para vocês analisarem essa questão, se o De La Cruz vale realmente esse valor e se pode fazer a diferença no Flamengo, só dizendo que o Flamengo também quer mais um zagueiro, Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, 27 anos, é um jogador que interessa, e mais um lateral esquerdo com a saída do Felipe Luiz. O Matheus Gonçalves, meia, emprestado ao Red Bull Bragantino, vai voltar em janeiro ao Flamengo, é uma joia da base, só foi emprestado para ganhar experiência. E alguns jogadores podem sair, como o Santos, goleiro, que é um reserva de luxo, o Botafogo e o Grêmio têm interesse nele. E o Wesley, lateral direito, sondagens de clubes da Premier League estão acontecendo, é outro que pode deixar o Flamengo. Eu volto aí com vocês para saber essa história que já virou uma novela há muito tempo, novela chata, né, do De La Cruz. Obrigado, Cícero. Cícero continua conosco, até porque falará sobre outros assuntos neste Sport Center. A declaração do Demichelis, ela me chama a atenção porque ela é honesta, ela é sincera, mas dá a impressão de que, sabe, parece que está alertando, ó, quem pagar vai conseguir, hein, 78 milhões, até parece que o River quer a grana. Chegou o momento dele ir para o Flamengo, André? Pois é, nas outras oportunidades em que se falou no De La Cruz no Flamengo, a situação parecia bem mais complicada. Exato. Do que essa descrita pelo técnico do River Plate. O técnico do River Plate disse: o clube tem um compromisso de vender o jogador se aparecer alguém querendo pagar.
Bom, mas se trata da multa rescisória, alguém pode contratar o De La Cruz mesmo sem a vontade dele, é só chegar lá e pagar. Né? É que os números, às vezes, eles são impossíveis para determinados clubes. Não me parece que esse número é impossível para o Flamengo. Mas o Flamengo pode considerar um número alto demais e querer negociar. Para negociar, tem que falar com o River Plate. O River Plate tem que facilitar as coisas, tem que haver, né, um entendimento. As coisas não funcionam de outra maneira, a não ser quando o jogador se rebela, cria caso, toma atitudes que não são profissionais, muitas vezes isso acontece. Não me parece ser o caso do De La Cruz, porque ele tá para sair do River Plate há várias temporadas e ele não sai. Sim. Então, não vai ser possível contratar esse jogador sem uma negociação bem feita, uma articulação bem feita com todas as partes e, pelo jeito, o desembolsar de uma quantia bem alta. Ele justifica esse tipo de esforço. Do ponto de vista técnico e o impacto que ele pode ter, não se trata... Toda contratação é uma aposta, mas não se trata de uma dessas apostas no escuro. Não. É um tremendo jogador de futebol. Tanto que o De Michelis diz, espero que ninguém apareça. Né? Se dependesse do técnico do River Plate, o De La Cruz continuaria ali. Ô Mário, eu quero te ouvir também, mas eu me surpreendi. Eu fui ver a idade. Jovem. É muito jovem ainda, isso. porque Por isso. ele tá com 26, ele faz em junho 27, e eu não achava que ele tinha 30, mas eu achei que era 28, 29, era quase... Até pela 25. regularidade de É isso, desempenho. e da gente ouvir há muito tempo o cara, sabe? Quando já fica um veterano, ele mas é com pouca idade. Exatamente, é com pouca idade, tem espaço no Flamengo, muito por conta da qualidade dele. Na seleção uruguaia desempenha tanto mais centralizado quanto mais pela esquerda. No River ele joga um pouquinho mais pela direita, então ele tem qualidade até para se deslocar ali nesse setor de meio de campo. E ele tem muito essa personalidade do jogador uruguaio, então acho que a gente valoriza tanto aqui, né, esse ímpeto dos jogadores uruguaios, argentinos, enfim. Eu acho que o Flamengo, num determinado momento, sentiu falta também desse jogador com a chegada mais forte, que ele pode tanto recuperar a bola, quanto ajuda muito na saída, jogador de bola parada, enfim. Acho um meio-campista muito completo e para o Flamengo, em determinado momento, isso fez falta. O Flamengo, quando a gente pensa no elenco, peças de reposição, assim, o Flamengo ainda tem um elenco muito bom, com muita capacidade individual. Agora, é o que o André falou, precisa saber se quer concentrar essa quantia num único jogador. E aí o River Plate, ele já não facilitou, mas, entre aspas, a desculpa era por conta da disputa da Libertadores. Agora vamos ver se vai facilitar alguma coisa. André, eu quero te ouvir ainda mais, uruguaio, meio-campista. Esse ano o Flamengo teve algumas dificuldades para firmar ali o meio-campo que fizesse o time render. Joga com a Arrascaeta na seleção e muitas vezes ele não são iguais, assim, mas ele é titular, ele é um cara frequentemente titular e o Arrascaeta nunca foi. Se você, assim, aí o fã de esportes vai entender. Se quiser entender, né? Porque às vezes a gente trabalha com a incompreensão proposital, né? Tomara que não seja o caso. A minha impressão é que o Flamengo vai pagar. Pode não ser esse número. A minha impressão é que o Flamengo está convencido que precisa do De La Cruz por todos os encaixes que você mencionou e que são óbvios pela capacidade dele, por tudo que já se falou, por tudo que o De Arrascaeta já deve ter falado internamente a respeito dele e pelas necessidades que o Flamengo tem com essa nova comissão técnica, entendendo o futebol de uma forma diferente em relação aos técnicos anteriores. Não que os outros não quisessem, afinal de contas, a conversa sobre De La Cruz no Flamengo ela é antiga. Mas eu acho que agora, internamente, se tomou a decisão. Então, aí o Flamengo também paga, entre aspas, um outro preço, que é de ser o clube mais, com potencial de investimento, mais invejável da América do Sul. Os clubes que negociam com o Flamengo sabem muito bem disso, não importa de que país eles são. Existe a concorrência sul-americana. O River Plate se enxerga candidato aos títulos da Libertadores, etc., os seus títulos locais, claro, o Flamengo também. Então, é claro que o River vai querer vender pelo número mais alto possível. O Flamengo vai ter que ter paciência e vai ter que negociar. Mas a minha impressão, e aí me perdoe, fã de esportes, eu não tenho essa informação, mas a minha impressão é que a decisão foi tomada e com a capacidade que o Flamengo tem, eu acho que o desfecho vai ser a contratação dele. E acho algo
importante no seguinte, grande. Também. De La Cruz no Flamengo, a gente está falando de movimentação, de agito de mercado realmente. Vamos ver os próximos capítulos. Quando o De La Cruz quis sair na última janela de transferência para o Flamengo, River Plate da ocasião segurou e falou, cara, na próxima janela a gente promete para você que vai dar uma facilitada, a gente promete ouvir melhor as propostas, enfim. E esse compromisso de venda não é só com o jogador, porque o River Plate ele tem 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% pertencem ao Liverpool do Uruguai. Esse clube também tem um desejo de vender o De La Cruz, de vender os 50%, para poder fazer dinheiro agora. Então há um compromisso, entre aspas, de venda com várias partes envolvidas nessa situação. E o Flamengo, repito, é o clube que está muito próximo de contratar o De La Cruz. Teve uma pessoa que me mandou um e-mail, cara, perguntando assim, Vene, eu não entendi. O Flamengo está disposto a pagar 16 milhões de dólares, mas por que esses 16 milhões de dólares não podem ser 8 milhões de dólares, sendo que o River Plate só tem 50% do jogador? Gente, o River Plate é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% dos direitos econômicos pertencem ao Liverpool, só que o River Plate é dono de 100% dos direitos federativos. Ou seja, o River Plate, ele pode escolher a forma de negociação, ele pode bater na mesa e dizer o seguinte, não, a gente só vende se for pela multa rescisória. E o Liverpool do Uruguai nada pode fazer, porque os direitos federativos são todos do River Plate. Vocês entenderam? E direitos econômicos é isso, é o valor. Por exemplo, se o Flamengo pagar os 16 milhões de dólares da multa rescisória, 8 milhões vai para o outro clube que tem 50% e 8 milhões de dólares fica com o River Plate. Vocês entenderam? Agora, por conta disso que o River Plate dificulta. Até porque não vai ficar com o valor integral da negociação. O Corinthians vai tentar nesta segunda-feira, atenção para a informação, atenção, o Corinthians nesta segunda-feira deve conversar com a equipe do Flamengo na tentativa da contratação do Gabigol. O Gabigol é o alvo corintiano, o Gabigol é o sonho corintiano, é o sonho do presidente Augusto Melo. Tem a cara do Corinthians, segundo o Augusto Melo. E o Corinthians vai conversar com o Flamengo para saber das possibilidades da contratação, já que o Gabigol é reserva hoje no Flamengo, tem contrato até o final do ano, até dezembro de 2024, ainda não renovou o contrato. O Flamengo até está tentando a renovação de contrato com o Gabigol. Esta renovação de contrato ainda não aconteceu e por isso o Corinthians está tentando entrar neste negócio. Eu confirmei com uma pessoa do Corinthians, uma pessoa ligada à direção do Corinthians, uma pessoa ligada ao presidente Augusto Melo, que confirmou que o Gabigol é a tentativa, que o Gabigol é o sonho, que o Corinthians está tentando o Gabigol e que, para isso, o Corinthians vai tentar colocar jogadores como moeda de troca. Aliás, sobre moeda de troca, o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Fausto Vera pode entrar como moeda de troca. E esta informação foi confirmada. O Fausto Vera pode entrar como moeda de troca, esta informação do Café do Setorista. É um jogador que o Mano Menezes não gostaria de contar. Então o Fausto Vera pode entrar como moeda de troca e deve ser oferecido para o Flamengo. Esta pessoa do Corinthians me disse o seguinte, se o Flamengo topar a troca Fausto Vera e Gabigol, tá fechado o negócio, né? Se toparem a troca o Fausto Vera pelo Gabigol, o negócio tá fechado. Fausto Vera vai para lá e o Gabigol vem para cá. Eu tô falando do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto também pode ser oferecido nesta negociação. Existe a possibilidade do Yuri Alberto também ser oferecido nesta negociação. De qualquer maneira, o Mano Menezes gosta do Yuri Alberto. O Mano Menezes não gostaria de abrir mão do Yuri Alberto. E isso estaria pegando neste momento, nesta negociação envolvendo o Gabigol. De qualquer maneira, as possibilidades serão abertas. O Corinthians vai ficar sabendo das possibilidades, do quanto o Flamengo quer para negociar o Gabigol, se o Flamengo quer dinheiro para negociar o Gabigol, se o Flamengo não pretende negociar o Gabigol. Amanhã, nesta segunda-feira, deve haver uma reunião envolvendo Flamengo e Corinthians. O Corinthians
vai fazer esta proposta para o Flamengo, vai fazer a proposta de contratação do Gabigol e vai oferecer jogadores nesta negociação. Uma informação que veio agora de São Paulo, do Cereto, jornalista, que eu acompanho, inclusive, tem uma certa credibilidade lá em São Paulo, e ele publicou o seguinte: Corinthians deve procurar o Flamengo amanhã, no caso segunda-feira, para apresentar uma proposta oficial para o Gabigol. O atacante Yuri Alberto e o volante Fausto Vera serão oferecidos uma possível troca. O camisa 10 rubro-negro é o sonho de Augusto Melo, novo presidente do Timão. Galera, eu não queria falar sobre isso, mas eu fui obrigado a falar porque a quantidade de gente que me procurou, essas pessoas preocupadas com uma possível saída do Gabigol para o Corinthians, eu resolvi falar sobre isso. Vamos lá. É o seguinte: o Augusto Melo, que foi candidato à oposição agora na eleição do Corinthians, que ocorreu dias atrás, ele, durante a pré-candidatura, a candidatura, ele disse o seguinte: ele estava com um discurso de que não, a gente vai gastar menos, não vamos fazer contratações, temos que pensar no lado financeiro, a gente tem que fazer uma reformulação financeira no clube. Beleza. Ele ganhou com esse discurso. Ok. Depois de ganhar, o que ele fez? Ele já liberou aí o Renato Augusto, ele já liberou o Gil, já liberou o Juliano. Correto, está fazendo certo. Agora ele está com um discurso que quer contratar o Gabigol. Gente, com todo respeito ao Corinthians, o Corinthians não tem bala financeiramente falando para chegar aqui no Flamengo e contratar o Gabigol. Ou vocês acham que o Flamengo vai aceitar quanto por Gabigol? Yuri Alberto e Fausto Vera? Eu até acho que o Fausto Vera cairia bem no elenco do Flamengo, tá? Yuri Alberto não. O Fausto Vera cairia bem. Agora, vocês acham que o Flamengo vai liberar o Gabigol facilmente assim? Gente, para! História para boi dormir. E eu lamento muito ver mais um dirigente ganhando um pleito com um discurso, digamos assim, mais pés no chão, e agora iludindo o torcedor dizendo que vai tentar a contratação do Gabigol. É claro que não vai conseguir. É claro, eu mesmo posso chegar lá no Flamengo e tentar a contratação do Gabigol. Ou sei lá, Niterói Futebol Clube pode tentar a contratação do Gabigol? Claro que pode. Mas o Flamengo vai pedir o quê? 20 milhões de euros. O Corinthians vai pagar 20 milhões de euros? Não vai. O Corinthians vai pagar um salário de mais de 1 milhão para o Gabigol? Tem condições financeiras para isso? Então é o torcedor corintiano que fica iludido, é o torcedor do Flamengo que fica iludido achando que o Gabigol tem chance de sair do Flamengo para ir para o Corinthians. Fica todo mundo iludido nessa história. É claro que isso não vai acontecer, gente. Não tem condições. O Gabigol outro dia estava perto de assinar a renovação de contrato dele com o Flamengo até 2028. Eu repito, o Gabigol quer continuar no Flamengo. O Gabigol tem esse desejo de renovar o vínculo dele, que atualmente vai até dezembro de 2024. Então, hoje, não tem a menor possibilidade do Corinthians contratar o Gabigol. Bom, é isso, nação. Essas foram as últimas informações aí do Mengão, né, nessa manhã. O Vene Casagrande aí trazendo informações, comentando, né, sobre a vinda do De La Cruz aí pro Mengão. Também tem as informações aí da ESPN, eles comentando também sobre o De La Cruz. E também teve o Cereto trazendo aí essa informação, né, que segundo ele, o presidente do Corinthians está querendo ali fazer uma proposta hoje, nessa segunda-feira, dia 11, né, de dezembro, fazer uma proposta aí para o Flamengo para levar o Gabigol. Falaram ali que quer envolver ali na jogada também o Yuri Alberto e o Fausto Vera. Mas assim, é tudo especulação, né? A gente vai ver aí como que vai ser essa proposta. eu tô até rindo, eu já tô rindo antecipadamente, porque com certeza não vai dar em nada, entendeu? Essa investida aí. Ao contrário, eu acho que vai até valorizar o Gabigol de uma certa forma, entendeu? Porque o torcedor começa a ativar aquele lado instintivo, né, de perder um ídolo. Então eu acho que isso até ajuda o Gabigol de uma certa forma, essa investida do Corinthians aí. E assim, com certeza isso aí é mais jogada política mesmo, né, do presidente aí do Corinthians. Eles
vão começar a se reformular, tá com a parte financeira toda bagunçada, então é impossível de essa negociação aí dar certo. Então é isso, nação, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aí para receber todos os vídeos que a gente postar. Deixa a sua curtida aí, que é muito importante para o YouTube estar recomendando nossos vídeos para mais pessoas. E é isso, valeu!